Shabbat Shalom, meus amigos. Sejam bem-vindos. Meu coração se enche de júbilo e regozijo ao estar com vocês neste Shabbat para fazermos uma profunda imersão nas Escrituras. E nós vamos, com certeza, decodificar alguns mistérios da Santa Torá, fazendo a conexão entre o Shabbat e Teshuvah. Não se esqueça de dar o seu like, de comentar aí, dar o Shabbat Shalom, fale de onde você é, escreva aí a sua cidade, escreva algo positivo, que você não só dê o like, mas se inscreva no nosso canal, ative o nosso sininho, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Como eu sempre falo, eu e você, nós somos parceiros na propagação da mensagem da Torá e de Yeshua HaMashiach. E eu espero, mas eu tenho certeza que você abrindo o seu coração, essa mensagem vai te tocar e que você será muito abençoado. Por quê? Porque nesta semana nós estamos em duas parashot, Nitzavim e Vayeler, e a parashat Nitzavim sempre é estudada no Shabat que antecede Yom Teruah Rosh Hashanah. Ou seja, nós estamos no Shabat anterior a Yom Teruah Rosh Hashanah, que é uma festa em que o Eterno ele vai abrir os livros para nos examinar. E aí o Eterno vai perscrutar as nossas ações, o que nós fizemos neste ano, e ele vai estabelecer decretos proféticos sobre a nossa vida. Se nós seremos abençoados ou não, se teremos saúde ou não, se haverá prosperidade ou não, tudo depende dos decretos do Eterno. O calendário hebraico bíblico ele é muito importante porque ele aponta tempos em que o Eterno trabalha em nossas vidas. E nós estamos aí, né? Vai entrar essa semana agora, nós estaremos em Yom Teruah, que é um momento crucial para que o Eterno venha organizar as nossas vidas e estabelecer decretos. E aí eu faço essa seguinte reflexão: qual o decreto que nós queremos? Um decreto de bênção ou um decreto de maldição? Um decreto de vitória ou de derrota? Um decreto em que você seja a cabeça ou que você seja a cauda? Nós que queremos a bênção, que queremos ser cabeça, que queremos saúde, shalom, presença divina, prosperidade, bênçãos sem fim, nós temos que ter uma atitude correta perante o Eterno. E por isso que nós falamos na semana passada que falamos de uma oração do Sidur para o Eterno anular as maldições do final do ano e que no novo ano que vai se iniciar, que o Eterno nos dê bênçãos. E estudamos que para isso nós precisamos ouvir a voz de Hashem, nós precisamos obedecer. Quando nós obedecemos, nós fazemos Teshuvah. Teshuvah, literalmente, significa retorno, mas também é traduzido como arrependimento. E esse é o tema que nós vamos tratar nessa semana. Por quê? Porque nós estamos no calendário judaico entrando em um momento profético intenso em que o nosso destino, se seremos abençoados ou não, depende de nossa Teshuvah, do nosso retorno, do nosso arrependimento. E aí, meu irmão, se nós não tivermos uma postura correta diante de Hashem, o que vai acontecer? Estamos no ano 5.784. Vai virar o ano 5.785, vai virar o relógio e a tua vida vai continuar a mesma coisa. Não vai mudar nada. E se nós queremos coisas boas da parte de Hashem, se queremos abraçar a bênção de Hashem, nós precisamos fazer a nossa parte.
A parte de Hashem ele sempre vai fazer, mas há coisas que dependem do homem. E o Eterno, como diz a oração da Amidá, uma das bênçãos da Amidá, o Eterno ele se compraz com a techuvá, com o retorno, com o arrependimento. Nós veremos hoje que existem pessoas que fazem um arrependimento incompleto. E aí você não será abençoado. E há aqueles que fazem uma techuvá, um retorno, um arrependimento completo. Esses realmente, quem se arrepende e faz techuvá completa, será abençoado. E nós queremos brachot gedolot, bênçãos grandiosas do Eterno, como nós fazemos em nossas orações matinais, poter et aderra umasbia lechol heratzon. Falamos para Hashem, abra a sua mão e satisfaça todo ser vivente. Essa oração, os rabinos falam que sempre tem que ser com muita kavaná, muita intenção genuína no coração, porque nós estamos pedindo a Hashem para ele abrir a mão. Quando Hashem abre a mão sobre a tua vida, você é muito abençoado. E hoje nós vamos estudar isso, estou fazendo uma breve introdução, porque nós queremos que você seja abençoado. E para isso precisamos de uma techuvá completa. E aí vai chegar o ano 5785, o Eterno vai abrir o livro das nossas vidas, o Eterno vai pegar uma página em branco e ele vai escrever muitas e muitas bênçãos sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua família. É isso que eu desejo para mim e para você. No final nós vamos orar por isso, mas repito, para conquistarmos coisas maravilhosas, para termos decretos favoráveis da parte de Hashem, nós precisamos fazer uma techuvá completa. Na Parashat Nitzavim dessa semana, esse texto é muito importante, Devarim, Deuteronômio 30, verso 2, que está escrito na Torá Kedoshá, na Santa Torá. Veshavitá ad Adonai Eloheicha, veshamatá bekolo kehol asher anohi metzavecha hayon, ata uvanecha, bechol levavecha uvechol nafshecha. E te retornares, ou uma tradução alternativa, e te arrependeres, ou te retornares a Adonai teu Elohim, e ouvires a sua voz, ouvires ou obedeceres, porque no hebraico ouvir significa obedecer. Então, e ouvires ou obedeceres a sua voz conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Este é um passuk, é um verso falando que nós precisamos retornar, precisamos nos arrepender diante de Elohim, e aí precisamos ouvir a sua voz, ou seja, obedecer a voz de Hashem que está na Torá. Obedecer de qualquer maneira? Não, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Esse é o princípio fundamental de techuvá. Os rabinos dizem que esse passuk é a base, é o alicerce de toda techuvá. Então vejam, techuvá no hebraico significa literalmente retorno, ou seja, você está num mau caminho e você retorna para o bom caminho, para o caminho de Hashem. Você retorna e, em português, por extensão, significa um arrependimento. Então, vejam, no processo de techuvá, de arrependimento, nós veremos daqui a pouco as lições do Rabino Nachman de Breslov, que existem aqueles que conseguem um arrependimento completo, uma techuvá completa. E existem aqueles que não conseguem se arrepender completamente. Antes de estudarmos as lições do Rabino Nachman, na verdade, muito antes do Rabino Nachman, Yeshua HaMashiach falou sobre isso. Sobre aqueles que conseguem obedecer ao Eterno de forma completa, íntegra e plena, aqueles que conseguem um arrependimento total
E, por outro lado, existem aqueles que não conseguem se arrepender totalmente. Yeshua disse na famosa parábola das sementes: portanto, ouçam a parábola da semente. A todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arranca a palavra que foi semeada em seu coração. Este é o que foi semeado ao lado do caminho. E o que na rocha foi semeado é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. No entanto, não há raiz nele, porque é por pouco tempo, e quando chega a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, rapidamente tropeça. E o que entre os espinhos foi semeado é aquele que ouve a palavra, mas a consideração por este mundo e o engano da riqueza sufocam a palavra e torna-se sem frutos. Mas o que em boa terra foi semeado é aquele que ouve a palavra e a entende e dá frutos, e algum produz 100, e outro 60, e outro 30. Meus irmãos, esta parábola das sementes você a conhece, mas há aqui um tópico muito interessante que nós vamos fazer uma conexão com essa paraxá e com a techuvá, com arrependimento, que Yeshua fez uma contraposição entre aquele que se arrependeu completamente, ou seja, a semente caiu em boa terra, que é o nosso coração, e deu frutos. Esse se arrependeu completamente. Mas Yeshua fez uma contraposição com aqueles que se arrependeram momentaneamente, transitoriamente. Em um estágio inicial, eles se arrependeram, mas depois eles abandonaram a palavra de Hashem e voltaram para os seus maus caminhos. As sementes que caíram no meio do caminho, na rocha e nos espinhos. Esse tipo de pessoa, semente que caiu no meio do caminho, na rocha e nos espinhos, representam todos aqueles que receberam a palavra momentaneamente, fizeram techuvá, mas depois voltaram para a iniquidade. Nós vamos trazer aqui algumas lições muito interessantes sobre isso, mas a primeira reflexão que eu faço é: quantas pessoas eu conheço e você deve conhecer também, você pode até escrever nos comentários, pessoas que praticavam pecado, eram ímpias, depois elas têm um encontro com Hashem, elas mudam de vida, mudam a sua conduta, mudam os seus hábitos, levam até uma vida com certa santidade e depois caem e voltam a praticar coisas ímpias. O sujeito levava uma vida correta diante do Eterno, de repente ele pratica adultério, ele acaba com o casamento, abandona os filhos, constitui uma outra família. Isso está assim. A pessoa, de repente, larga as coisas espirituais e cai na carne, praticando tantos e tantos pecados. Você via a pessoa e falava: poxa, o sujeito era sério, era idôneo, tinha uma vida íntegra. Agora ele se apostatou por completo. Tal como minha esposa até me mostrou há 2 semanas atrás, eu conheci um casal que servia ao Eterno, que fez techuvá, até frequentaram a minha casa. Depois eles se separaram e recentemente minha esposa até me mostrou, a mulher fica colocando fotos, sei lá, agora eu não me lembro se é no Face, se é no Instagram, mas foto seminua, praticamente seminua, se exibindo, se mostrando. Eu vejo a pessoa que serviu ao Eterno, que tinha uma vida recatada, roupa com tzniut, com modéstia, de repente
se porta como uma prostituta. Não dá para entender isso. Você deve conhecer também muitas e muitas pessoas que serviam o Eterno e depois começaram a praticar obras ímpias. São as pessoas que se arrependeram, sim, mas aquilo ali foi momentâneo, foi por um período. E depois elas abandonaram aquilo. Vejam, o shiur de hoje, nós vamos falar sobre algumas coisas interessantes da Torá, mas é que nós precisamos fazer uma techuvá completa. E nessa techuvá completa ela não pode ser momentânea. Você tem que ter firmeza desde agora para todo sempre, para não cair, para não se desviar, para que o seu pé não venha a escorregar. Precisamos de techuvá completa e é isso que faz com que Hashem abra a sua mão e nos abençoe. Essas pessoas que fazem techuvá momentaneamente depois voltam para o pecado, não terão um bom destino, nem neste mundo e, pior ainda, no mundo vindouro, porque serão condenadas. É o que dizem as Escrituras. Vejam, eu tinha lido esse passuco, Deuteronômio 30, verso 2, que começa Veshavitá, ou seja, e te retornares. Vejam só, a palavra Veshavitá, ou seja, e te retornares, tem a mesma raiz de Shabat. Veshavitá, que significa e te retornares, tem a mesmíssima raiz de Shabat, As três letras Shin, Bet e Tav. Então, Veshavitá, e te retornares, tem a mesma raiz de Shabat, Shin, Bet e Tav, indicando uma conexão entre Shabat e Techuvá, que significa retorno, arrependimento. Por que Shabat tem uma conexão com Techuvá? Você pode ver também as letras de Shabat, Shin, Bet e Tav. Quando você lê a palavra hebraica Techuvá, você também tem o Shin, também tem o Bet e também tem o Tav. Ok? As letras de Shabat aparecem em Techuvá, que significa retorno, arrependimento. Então, vejam que coisa profunda à luz da língua hebraica, língua sagrada. A palavra Shabat guarda 3 letras hebraicas e essas letras hebraicas estão ligadas a Techuvá, que significa retorno e arrependimento, estão ligadas a Veshavitá e te retornares. Ok? Shabat tem conexão com Techuvá na língua hebraica. Agora, essa conexão não é apenas linguística, não é apenas à luz do hebraico. Há, obviamente, um sentido espiritual na relação entre Shabat e Techuvá. No hebraico, Shabat e Techuvá, você encontra as letras de Shabat em Techuvá. Então, há uma conexão. Mas essa conexão, repito, não é meramente gramatical, linguística. Há uma conexão espiritual entre Shabat e Techuvá. A melhor explicação que eu encontrei sobre essa conexão é do Rabino Nachman de Breslov, que ele tem um texto muito interessante. Eu até coloquei uma imagem aí para reproduzir a um judeu sorrindo de frente para as velas de Shabat, com alegria, e a um outro com a mão na cabeça, gritando, desesperado, triste. Um judeu está alegre e o outro está triste. Olha só o que diz o Rabino Nachman de Breslov.
há dois tipos de arrependimento: incompleto e completo. O primeiro tipo, ou seja, o arrependimento incompleto, é aquele em que a pessoa está ocupada com os negócios e se dedica às coisas passageiras do mundo. No meio disso, sente que deve se arrepender. Porém, mais tarde, retorna ao seu comportamento inicial. Esta classe de arrependimento corresponde aos 6 dias da semana, que, por sua vez, são um paralelo aos 6 conceitos da Mishnah: permitido e proibido, adequado e não adequado, puro e impuro. Tal pessoa não tem tranquilidade. Tal pessoa não tem tranquilidade, estando em um momento de proibido e logo depois em outro momento de permitido, adequado e não adequado, puro e depois impuro. Eu vou continuar lendo o próximo parágrafo, mas veja, antes de ler, uma explicação. Vejam, Rabino Nachman de Breslov está dizendo o seguinte: há dois tipos de arrependimento, o completo e o incompleto. O incompleto, ou seja, um arrependimento imperfeito, é a pessoa que está presa às coisas passageiras do mundo, as coisas materiais, as coisas efêmeras. A pessoa está focando nas coisas carnais. E aí, o que ele diz? A pessoa, às vezes, até sente que tem que se arrepender. E ela até se arrepende. Porém, depois de um tempo, ela volta ao seu comportamento inicial. Ou seja, depois ela volta para o pecado. Ela se arrepende um pouquinho, um tempo, um mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, sei lá, mas depois ela volta para o pecado. E o que o Rabino Nachman diz? Vejam, o que é o Shabat? Shabat é o 7º dia, o número 7 significa perfeição, completude. Então ele diz que o arrependimento incompleto, ou seja, o sujeito que se arrepende e depois volta para o pecado, está ligado aos 6 dias da semana, porque o número 6 significa um ciclo incompleto. Ok? 6 é um ciclo incompleto e mostra que ele não se arrependeu completamente. E aí, o que acontece? Como que são os 6 dias da semana? Trabalho, luta, uma série de coisas. O que é o Shabat? É o descanso, ok? Então, os 6 dias da semana é de trabalho, de luta, de aflição, de correria, de aborrecimento. É isso que vai nortear a vida de quem não se arrependeu completamente. Quem não se arrependeu completamente vai ficar na aflição, na peleja, vai ficar sofrendo, porque ele não completou o seu ciclo. O ciclo é o 7, é o Shabat. Quem não se arrependeu completamente vai ficar no 6, que é um ciclo incompleto. E aí, o Rabino Nachman vai para a Mishnah, né? A Mishnah fala de 6 coisas: permitido, proibido, adequado, inadequado, puro e impuro. 6. É o tipo de pessoa que transita. Ora, ele faz o que é permitido, depois ele faz o que é proibido pelo Eterno. Conheço muita gente assim. Ele tem uma atitude correta, porque aquilo ali é permitido. Depois ele parte para o proibido. Ou seja, o Eterno proíbe algo e ele faz. Então ele está no permitido, depois ele migra para o proibido. Adequado e inadequado. Ele tem uma postura adequada perante o Eterno, logo depois ele tem uma postura inadequada. Vejo muita gente assim. O sujeito faz algo correto e depois algo incorreto. E puro e impuro. O sujeito chega, canta, exalta o Eterno,
ora, chora na presença do Eterno, ele está puro. Acabou o ato religioso, ele vai para a carne, se tornou impuro. Então há pessoas que ficam transitando, faz algo que é lícito, depois algo que é ilícito, permitido e proibido, faz algo que é adequado, depois inadequado, algo ele é puro e depois se torna impuro. A pessoa fica ali migrando, ou seja, girando em torno dos 6, que são os 6 dias da semana, que é algo incompleto. Agora vamos lá para o último parágrafo. Lá embaixo, o último parágrafo, por outro lado. Façamos a leitura. Por outro lado, a pessoa que supera as provas e retorna completamente a Deus é um exemplo de arrependimento completo, que corresponde ao Shabat. Por que Shabat? Porque Shabat é o número 7, ciclo completo. Tal pessoa tem tranquilidade, pois quando chega o Shabat, chega o descanso. Meu irmão, essa lição do Rabino Nachman de Breslov é muito profunda, porque quem se arrepende completamente conseguiu chegar no Shabat no sentido de completar o ciclo de Teshuvá, de estar íntegro na presença de Hashem. E quando você está íntegro na presença de Hashem, você tem tranquilidade, você tem descanso. O descanso aí não é um descanso meramente no sentido de ação de não trabalhar, né? Não é um descanso na rede, na cama. Aí é um descanso em todos os aspectos da vida. Entendeu? Descanso não é igual hoje, estou descansando. Não é apenas isso, é descansar em Hashem, é ter tranquilidade, é ter shalom, é ter paz de espírito, é ter a presença divina de Hashem brilhando em você. Você se sente pleno, né? Shalom, traduzido como paz, vem de shalem, que significa completo. Você está completo, não te falta nada, porque você tem tudo que é a presença de Hashem na sua vida. Então, essa passagem do Rabino Nachman, ela tem uma visão profunda sobre os diferentes níveis de Teshuvá. E ele faz essa correlação com os ciclos de dias da semana, né? Existe o arrependimento incompleto e o completo. Vamos analisar a Teshuvá incompleta, arrependimento incompleto. A pessoa que se arrepende de forma incompleta, que nas lições de Yeshua, né? Faça a conexão com Yeshua, é a semente que caiu no meio do caminho, que caiu na rocha, que caiu entre os espinhos. A Teshuvá incompleta é o sujeito que se arrepende, mas depois ele volta para o pecado. Ele está puro, depois fica impuro. Ele transita, ou seja, ele fica oscilando entre os extremos. Então vejam, um arrependimento incompleto é aquele em que a pessoa ela termina focando a existência em atividades mundanas, em preocupações diárias, mesmo sentindo o chamado de Deus para retornar. Deus chama a pessoa para retornar, para se arrepender, mas a pessoa continua presa às coisas passageiras deste mundo, sem conseguir manter o arrependimento de forma duradoura. Repito, ele se arrepende por um período de tempo e depois cai na carne. É como se o desejo de mudança no interior fosse interrompido pela oscilação, na linguagem do Rabino Nachman, entre o permitido e o proibido, entre o adequado e o não adequado, entre o puro e o impuro. A pessoa fica mudando. Então vejam, isso está
essa pessoa que muda, né? É de lua, puro, impuro, é santo, depois é profano. A pessoa que faz isso representa os 6 dias da semana. Porque os 6 dias da semana, repito, são um ciclo incompleto, e os 6 dias da semana significam também os desafios que nós temos, e inclusive os desafios para que tenhamos uma conduta moralmente correta. Por quê? Vejam, Shabat é fácil ser santo no Shabat. Shabat você está em casa, está descansando, está ouvindo o shiur, você está estudando a Torá, Brit Hadashah, você está louvando, você está em plena comunhão. Tudo é um mar de rosas no Shabat, né? Você está se dedicando ao Eterno, tudo é lindo, tudo é maravilhoso no Shabat. Nós estamos com os irmãos, nós estamos dançando, estamos estudando, estamos nos abraçando, tudo é lindo. Agora, quando acaba o Shabat, você vai ter que trabalhar, aí vai ter um oprimido que vai falar uma coisa ruim para você, alguém vai te afrontar, alguém vai te xingar na rua, alguém vai te olhar de cara feia, os problemas vão acontecer. E aí que nós somos testados para ver como que será a nossa postura durante a semana. Durante a semana é cheio de coisas, às vezes negativas, que acontecem, em que nós somos provados. Então vejam, os 6 dias da semana representam a realidade em que estamos mergulhados nas coisas desse mundo, nos desafios da vida cotidiana, nas questões morais e espirituais que nós temos que ter uma postura correta. Então, a pessoa que está no arrependimento incompleto é a pessoa que termina sendo enredada pelas coisas deste mundo. Na luta entre a carne e o espírito, ela termina indo para a carne. Ela se move para o outro lado, ela não consegue encontrar Shalom, que, repito, é muito mais que paz. Shalom vem de Shalem, é uma completude espiritual. A pessoa não consegue encontrar essa completude espiritual e aí ela termina migrando para um outro lado. E aí ela nunca vai ter descanso. Meu irmão, conheço muita gente assim, o sujeito é mega espiritual em um dia, no outro ele está na carne, aí depois ele volta para o espiritual, aí depois ele volta para a carne. Ele fica migrando. Essas pessoas não terão descanso espiritual. Por quê? Porque elas vão ficar numa tentativa de acertar, mas ficam girando em círculos. A Teshuvá é transitória, tal como ensinou Yeshua na parábola das sementes. Aquelas que caíram entre os espinhos não frutificaram porque a pessoa ficou presa com as coisas deste mundo. Yeshua fala as considerações por esse mundo e a riqueza. Agora, isso é a pessoa que está na Teshuvá incompleta. Agora, a Teshuvá completa, total, plena, ela está ligada ao Shabat. Por quê? Porque o Rabino Nachman disse que a Teshuvá completa está conectada ao Shabat. Porque quando a pessoa retorna verdadeiramente e plenamente a Hashem, ela não se arrepende de forma momentânea, mas o arrependimento é duradouro e para todo o sempre. A pessoa está sempre na presença do Eterno. A pessoa sempre está conectada. E o que se chama essa conexão? É Shabat. Entenderam? Os rabinos dizem, o que é Shabat? É dia de conexão. Então, repito, os rabinos dizem, Shabat é dia de conexão. A pessoa que se arrependeu completamente estará sempre conectada ao Eterno.
Por isso que o Rabino Nachman ele tem um conceito muito lindo, que ele diz que quem se arrepende completamente, o Shabat ocorrerá na sua vida em todos os dias da semana. Você vai descansar no 7º dia, mas segunda-feira será Shabat. Terça-feira vai ser Shabat, quarta. Ué, significa que você não vai trabalhar? Não, você vai trabalhar na segunda, vai trabalhar na terça. Mas o que o Rabino Nachman está dizendo que vai ser Shabat? Ele está dizendo o seguinte, vai ser Shabat todo dia, porque todo dia você estará conectado ao Eterno. Você segurou a mão do Eterno e você não solta segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias da semana. Então vejam, o Shabat é muito mais, ensinou o Rabino Nachman, do que um dia de descanso, do que o 7º dia. É muito mais. O Shabat é um estado de espírito que você tem que levar todos os dias da semana. Repito, Shabat é um estado de espírito, é um estado de descanso, de paz, de santidade, de conexão com Hashem e com a presença de Hashem na sua vida. Então, quando a pessoa atinge esse nível de arrependimento completo, ela não vai ficar na oscilação que nós estudamos antes, do sujeito que faz algo que é permitido e depois faz algo que é proibido. A pessoa está pura, depois impura, santa, depois profana. A pessoa que atinge a techuvá completa, ela não oscila. Ela, pelo contrário, ela estará sempre na presença de Hashem, porque ela encontrou a verdadeira shalom, a verdadeira paz, a verdadeira completude, porque Hashem está completo dentro de você. E aí você atinge o conceito fundamental de Menuchá. Menuchá é o descanso que é aplicado ao Shabat, mas num sentido mais profundo. Não é só descansar no 7º dia, é descansar em Hashem todos os dias da tua vida. Apareceu uma doença, eu estou descansando em Hashem. Eu tenho testemunhos disso, de pessoas que foram muitas vezes diagnosticadas com doenças incuráveis, por exemplo, câncer. E eu falei, vamos orar, descanse em Hashem. Se você conseguir descansar em Hashem e atingir esse nível de conexão de Devekut com Hashem, você poderá obter a cura. E quantos testemunhos de pessoas curadas? Porque a pessoa que recebe o diagnóstico, você está com câncer, eu vou morrer. A pessoa chora, entra em depressão, fica destruída. Mas há pessoas que têm uma outra postura. Eu fui diagnosticado, eu vou me conectar com Hashem. Eu vou orar em nome de Yeshua, porque Yeshua falou, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome orarão e os enfermos serão curados. Meu irmão, essa palavra é para você. Refuah Shlema, cura completa. Encontre o conceito espiritual de Shabat, que é descansar em Hashem a todo momento. E o milagre chega. Como disse o Rabino Nachman, quando chega o Shabat, chega o descanso. Porque você descansa em Hashem e você é abençoado. Então o Shabat, muito além de ser um dia de descanso físico, o Shabat simboliza uma elevação espiritual. É um estado em que a pessoa pode transcender as preocupações deste mundo e conectar-se a algo mais elevado e eterno. Quando você atinge o estado espiritual de Shabat, você é abençoado. Nas palavras de Yeshua,
A techuvá completa é aquela semente que caiu em boa terra e que vai o quê? Frutificar. Meus irmãos, tanto as lições do Rabino Nachman quanto as lições de Yeshua nessa parábola das sementes, elas nos ensinam e nos fazem um convite à autoanálise, à introspecção sobre o nosso processo de arrependimento e a nossa jornada espiritual. Nos dias da semana, estamos enfrentando uma série de testes e desafios, lidando com as tensões do dia a dia. No entanto, é no Shabat que nós encontramos uma espécie de prefiguração da paz interior. Nós encontramos a redenção que buscamos. Nós descansamos em Hashem. E repito, Shabat é muito mais que um dia, é um estado de espírito. Yeshua, ele disse que ele é o Senhor do Shabat, ele é o Senhor do descanso, descansa nele, confia nele. E é interessante que quando Yeshua disse que ele é o Senhor do Shabat, o Rabino Nachman falou algo parecido, que o Rabino Nachman diz que o Mashiach é o Shabat. Por quê? Porque as pessoas vão descansar em Mashiach. Isso é lindo. É lindo, é descansar em Yeshua. Meu irmão, essa palavra é para você. Eu não sei o que está passando na tua vida, qual é o teu sofrimento, qual é a tua dor, qual é a tua peleja. Eu não sei o que você está passando, mas o Eterno está falando com você nesse Shabat, que Ele quer que você encontre o conceito de Shabat, o conceito de descansar em Hashem, de confiar nele. Mas nós vimos hoje no início, Shabat está ligado a techuvá, arrependimento. Você não conseguirá atingir o estado espiritual de Shabat, de descansar em Hashem. Repito, você não vai conseguir descansar em Hashem se a tua techuvá não for completa, plena e íntegra. Eu falei, se você ficar é puro, depois impuro, é santo, depois pecador, se você ficar oscilando, você não atinge esse estado espiritual. Então, nós precisamos nos esforçar para, durante a nossa caminhada aqui na Terra, nós enfrentarmos os desafios e nos conectarmos a Hashem. O Shabat nos lembra de que existe um estado, repito, o Shabat nos lembra de que existe um estado de plenitude que pode ser atingido, uma espécie de luz no fim do túnel que vai nos dar a força para continuar a nossa jornada espiritual. O processo de arrependimento é uma jornada contínua e a techuvá verdadeira e completa não é algo que a pessoa alcança instantaneamente. Não é assim, vou fazer uma techuvá completa, estalei o dedo. Não, não é assim. Mas a techuvá completa, íntegra e plena, exige e requer um esforço consciente de superarmos os testes diários, os desafios, as provações, as tentações, falando não para tudo que é carnal e mundano, obras da carne, falando não para isso e ficar nas obras e nos frutos do Espírito. E quando nós desenvolvemos Ruach HaKodesh, o Espírito Santo dentro de nós, nós alcançaremos esse estado de paz interior, esse estado de paz e de elevação que se chama Shabat. Esta é uma paz que vem do alinhamento completo com a vontade de Hashem,
E aí não haverá oscilação entre os extremos da vida. Haverá, sim, uma conexão estável e eterna com Hashem. Então, eu faço as seguintes perguntas. Onde estamos nesse processo? Estamos nos 6 dias da semana ou estamos no Shabat? Espiritualmente falando. Estamos na Teshuvá incompleta ou na Teshuvá completa? Estamos oscilando espiritualmente ou estamos estáveis? Estamos oscilando nos desafios do cotidiano ou conseguimos trazer o espírito do Shabat para dentro de nossas vidas todos os dias? Será que estamos vivendo um estado de paz e de comunhão e presença divina a todo momento e a todo instante? Ou essa conexão está caindo e sendo perdida? É isso que nós precisamos responder. É isso que nós precisamos tomar uma atitude para alcançarmos esse estado. E aí chega Rosh Hashanah, aqueles que estão no estágio espiritual de Shabat, obviamente serão muito, muito, muito abençoados. Que todos nós possamos nos aproximar do Shalom, do Shabat, Shabbat Shalom, nessa nossa jornada espiritual. E por isso eu desejo um Shabbat Shalom para todos vocês. Shabbat Shalom, geralmente o pessoal traduz como paz do sábado. Shabbat Shalom é a completude do Shabat, é a completude do Eterno em cada um de nós, é a completude de Yeshua em nós, porque Yeshua é a nossa paz. Escreveu Paulo. Yeshua é o nosso Shalom. Yeshua é a nossa paz. Yeshua é o Senhor do Shabat. Yeshua é o nosso Shabat. Eu queria orar para que nós possamos atingir o nível espiritual de Shabat. Hashem, nós oramos a Ti no nome do Senhor Yeshua HaMashiach, para que possamos atingir esse nível de Shabat, de completude espiritual, e que a Tua presença sempre esteja conosco a todo momento, a todo instante e por todos os dias de nossas vidas. Eterno, que nós não venhamos ficar oscilando espiritualmente, mas que a nossa comunhão com o Senhor seja estável, que possamos fazer uma techuvá completa e plena diante de Ti, que isso é o Shabat. Yeshua é o Senhor do Shabat, Ele é o nosso descanso, e que nós possamos descansar em Yeshua HaMashiach, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eterno, nós estamos nos aproximando de Rosh Hashanah, em que o Senhor irá nos colocar na balança. Que o Senhor tenha misericórdia, graça e compaixão de cada um de nós. Que nós possamos nos arrepender e voltar completamente para os Teus braços, não de forma momentânea e passageira, mas de forma duradoura e eterna. Ajuda-nos, Hashem, a atingirmos esse estado de descanso espiritual em Ti, de conexão plena, desde hoje para todo o sempre. Eterno, nós oramos, Pai, por cada pessoa que nos assiste, pessoas que estão passando por problemas financeiros, problemas familiares, problemas com os filhos que se desviaram, pessoas que estão com alguma enfermidade. Nós oramos, Pai, invocando as palavras de Yeshua HaMashiach: estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome orarão, os enfermos serão curados. Nós oramos por Refuah Shlemah, cura completa. Baruch atah Adonai, Rofei Kol Basar, Umaflila Asot. Bendito sejas Tu, Adonai, que cura toda a carne
e faz maravilhas e faz milagres. Tu curas todas as pessoas. Tu tens poder para curar todos, para curar qualquer enfermidade. Nós oramos com emuná shlemá, com uma emuná completa e íntegra, Pai, crendo que pessoas que estão ouvindo essa oração receberão a cura, em nome de Yeshua HaMashiach, e irão testemunhar para a honra, glória e louvor do Teu nome. Nós estamos orando no nome sobre todo nome, o nome de Yeshua HaMashiach, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Yeshua é Adonai, Filipenses 2:11. Nós cremos, Pai. Nós cremos no poder da oração, porque a oração de um tzadik, ela é poderosa, ela é eficaz, ela produz efeitos. E nós estamos aqui reunidos em família, orando pelos enfermos, orando para que haja restauração de lares destruídos, orando para que filhos que se desviaram possam voltar ao teu aprisco e possam ser apacentados pelo bom pastor que é Yeshua HaMashiach, orando para o Senhor, que é dono do ouro e da prata, que vem abençoar e conceder prosperidade para aqueles que estão desempregados, que estão precisando de uma promoção, que estão precisando quitar as dívidas, que estão precisando de alguma bênção nessa área. Nós cremos, Hashem. Nós cremos e nós vamos descansar em Ti. Vamos descansar completamente, porque Tu és o nosso Elohim, Tu és bom e a Tua graça dura para sempre. Eterno, nós Te agradecemos já de antemão, crendo que o Senhor ouviu a nossa prece, crendo que o Senhor ouviu a nossa oração, o nosso clamor, e que o Senhor há de nos abençoar. Nós Te agradecemos antecipadamente, sabendo que o Senhor fará sinais, prodígios e maravilhas, não pelo nosso mérito, mas pela multidão da Tua misericórdia, porque as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, e as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã na vida de cada um de nós. Nós oramos, Hashem, no nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, no nome do Senhor Yeshua HaMashiach, Narnu Mitpalelim Bisham Yeshua HaMashiach. Nós oramos no nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Amém, amém. Meus irmãos, que você receba essa palavra, que você medite. Essa palavra hoje foi uma palavra curta, geralmente nós damos um shiur mais longo, mas é uma mensagem curta, mas poderosa e eficaz para a vida de todos vocês. E nós desejamos já, está chegando, Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce já antecipadamente, que o Eterno possa te dar muitas e muitas bênçãos e que o Shabat seja um estado de espírito na tua vida, por todos os dias da tua vida, desde hoje para todo sempre, e que você tenha bênçãos infinitas da parte de Hashem. Que Hashem abençoe e guarde você e toda a sua família. Creia, meu irmão. Creia. Repito, essa mensagem foi curta, mas o Eterno vai fazer milagres na vida de muitas pessoas que oraram conosco. Porque o Eterno nos revela isso. E eu gostaria depois que você recebesse, que você comentasse ou nesse vídeo ou nos vídeos futuros, vendo um vídeo futuro, poxa, Tzadok, aquela oração me tocou, eu recebi a brachá, eu recebi a bênção. Meu irmão, Yeshua curou 10 Metzoraim. As Bíblias traduzem como leprosos, mas são Metzoraim. 10, só um voltou para agradecer. Que você não seja ingrato, que você se lembre e você venha testemunhar. Que você possa escrever nos nossos vídeos testemunhando que eu creio. E isso é forte, meu irmão. O Eterno está falando poderosamente nesse Shabat que Ele vai abençoar muitas e muitas pessoas. Que o Eterno abençoe e guarde você e toda a família. E eu vou ter um prazer muito grande em ler esse testemunho teu. Porque chegou o momento de bênçãos grandiosas em tua vida. Que o Eterno abençoe e guarde você e toda a sua família. Shalom, shalom, Shabbat shalom.